Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O texto acima, para a igreja de Sardes, fala de dois grupos. De um grupo que deveria consolidar o resto que estava para morrer, ou seja, o tempo ainda que resta da peregrinação, é o que o apóstolo Pedro diz, na primeira carta, no capítulo 1, verso 14 a 19, que nós devemos viver em santificação. Esse é o propósito da eleição, é o propósito da eleição, de Efésios 1:4. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Devemos fazer uma distinção entre a eleição para a igreja, para indivíduos, e a eleição para a nação de Israel. A eleição para a igreja, para sermos santos e irrepreensíveis, é condicional. Paulo, no mesmo período que esteve preso em Roma, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 22 e 23, utilizando os mesmos termos de Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis, se permanecermos em fé, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Para tanto, a eleição deve ser confirmada. Segundo Pedro capítulo 1, verso 10 a 11, o apóstolo Pedro diz o seguinte, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Aí nós podemos falar assim, alguns devem pensar, mas essas pessoas nunca foram crentes, então por isso que eles estão cegos. A continuação, Pedro diz assim, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Essas pessoas foram purificadas. Essas pessoas elas foram introduzidas na vida cristã. Isso é aquilo que Jesus fala de imediato para todos aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho, que somente após a mensagem do Evangelho nós somos regenerados. Efésios 1:13. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação pela palavra de Cristo. Essas pessoas então são seladas com o Espírito Santo, são abertos o pleno conhecimento para a verdade, iluminados então os olhos do coração, e então elas são regeneradas, elas entram na vida cristã. E aí Jesus diz, aquele que crê em mim e nas minhas palavras, tem a vida eterna, não entra em juízo e passou da morte para a vida, ou seja, isso está no presente. Só que Jesus em Mateus 24:13, ele faz uma prospecção. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Aí Jesus já está falando para o futuro, para aqueles que perseveram. As igrejas do Apocalipse, as pessoas que estão aqui nessas advertências, todas elas pertencem às igrejas. E aqui Jesus está dizendo para a igreja de Sardes que no versículo 4 tinham poucas pessoas que não haviam contaminado as suas vestiduras. Ou seja, essas pessoas estavam confirmando a eleição. E como eu disse aqui em 2 Pedro capítulo 1, eu citei o verso 9, no verso 10, o apóstolo Pedro diz o seguinte, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, a eleição para indivíduos, para a igreja, ela é condicional. Se permanecer em fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, verso 2, diz que a pregação do Evangelho é para promover a fé que é dos eleitos, de acordo com o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para tanto é condicional, nós temos que permanecer, de outra sorte é cortado. A eleição de Romanos capítulo 9, verso 11, quando Paulo diz que não eram os gêmeos nascidos para que houvessem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, nos versículos 11, no capítulo 11, no verso 27 e 28, Paulo está deixando bem claro que essa eleição incondicional é para a nação de Israel, e mesmo porque isso no período de tribulação eles serão convertidos por promessa aos patriarcas, e principalmente porque Cristo disse em Mateus 23:39 que
quando eles reconhecerem a Cristo como único Senhor e Salvador, Jesus prospecta, né, lança uma prospecção novamente com relação à nação de Israel, Mateus 23:39, e não me vereis mais até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Então há uma promessa de reino futuro a Israel, Atos 1:6, Atos 15:16, e reinando então como uma nação sacerdotal com Cristo por 1000 anos. A igreja foi introduzida à comunidade de Israel, feita co-herdeira, co-participante. Existe o Israel de Deus, que foram os judeus que continuaram crendo, Gálatas 6:16, Romanos 11:1-4. E existe o Israel físico que será convertido, que eles não irão permanecer na incredulidade, né? Romanos 11:23-29. E aqui Paulo ele fala da vocação e eleição sendo confirmada, que é para os crentes que permanecem e que frutificam e que se santificam de acordo com a promessa. Lembra? Tem uns que têm a promessa de vida eterna e que infelizmente se desviam disso. Né? Os textos aos Hebreus estão recheados de advertências. No capítulo 3, verso 12 a 14, mostra claramente isso. Pessoas que foram participantes de Cristo, coisas, né, termos intercambiáveis que se refletem a mesma realidade, participantes do Espírito Santo, lá de Hebreus capítulo 6, versos 4 e 8, que tiveram o entendimento iluminado, o pleno conhecimento da verdade e caíram, ou seja, incorreram no pecado de apostasia. Aí a Bíblia diz que isso é irreversível, porque diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, né, o dínamos, e caíram. E aí o escritor diz, sim, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. 1 João 5:16-17, são esses que cometem o pecado para a morte. Pecado para a morte, que esses aqui de Sardes, da igreja de Sardes, no capítulo 3, versos 2 a 3, eles estavam prestes a cometer. Eles não estavam frutificando. E o apóstolo Pedro aqui no versículo 11, agora de 2 Pedro, ele diz, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. No versículo 10, quando ele diz que nós devemos confirmar a vocação e a eleição, ele diz assim, fazendo assim não tropeçareis, de outra sorte vamos tropeçar. Aí alguns calvinistas podem perguntar, mas no versículo 24 de Judas, ele diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Só que nos versículos 3 e 4 de Judas, Deus já disponibilizou as ferramentas, a completude do Evangelho, a armadura de Deus para que nós não venhamos a tropeçar. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, diz que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Por que consciência? Efésios 6,17, a completude do Evangelho em nossa mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, deixando todo pensamento ser levado a cativa obediência à palavra de Cristo. As pessoas rejeitaram o entendimento de Deus, mesmo que tiveram pleno conhecimento da verdade revelada de Hebreus capítulo 10, verso 26. Passaram a viver deliberadamente em pecado. Por isso que o texto a Hebreus, no capítulo 2, verso 1 e 3, diz que por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então as pessoas aqui de Apocalipse capítulo 3, no versos 2, Jesus diz, ser vigilante e consolide o resto que estava para morrer, porque vocês não têm frutificado, vocês não têm confirmado a eleição de vocês. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ou seja, lembra de Pedro, 2 Pedro 1,9, esqueceram-se da purificação dos pecados de outrora. Aqui não está falando de descrentes não, está falando de crentes, de pessoas que foram introduzidas no corpo de Cristo. Por isso que para a igreja de Laodiceia ele diz que está a ponto de vomitar. Então, ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Ou seja, aqui no versículo 4 fala que existiam aqueles que estavam confirmando a eleição e vocação, estavam frutificando. E se estavam frutificando, eles eram aqueles de 1 Timóteo 2,21, os que recebem essa promessa, a esperança de vida eterna, e se purificam dos seus erros, ou seja, no processo de santificação. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é o propósito da eleição, de Efésios 1:4, esses se tornam vasos de honra, têm as promessas e se
purificam, se santificam, por causa do sacrifício de Cristo, que nós herdamos a salvação, nós entramos num processo de santificação, Hebreus 10:10, 1 João 3:3, 1 Coríntios 7:1. Então, esses aqui de Sardes, aí Jesus, ele diz no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Somente os que perseveram até o fim, somente aqueles que persistem em andar com o Senhor, persistem nas Escrituras, perseveram na doutrina dos apóstolos, somente esses, aqui o texto dá a entender claramente isso, estes não terão seus nomes riscados do livro da vida. Ao passo que aqueles, a advertência é um pouco mais acima, se não vigiarem, se não consolidarem o resto que estava para morrer, o tempo de vida restante, se não se arrependessem, então seus nomes seriam riscados. Então que nós possamos vigiar com diligência quanto à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus abençoe.